Olá pessoal, estamos aqui para dar início a mais uma aula de física, ainda falando sobre as leis de Newton, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de força, vamos falar das principais e também de algumas aplicações das leis de Newton, tá? A gente viu na terceira lei de Newton, né, que é a lei da ação e reação. Ela normalmente ocorre quando nós tivermos interação entre corpos, né, e for produzida uma força, né? Então, quando um corpo aplica uma força em outro, né, seria a ação. Aí o segundo corpo é que vai fazer, ele vai devolver, né, ele vai reagir e também vai aplicar uma força no primeiro. Então, essas forças de interação elas vão ter o que? Mesma intensidade, ou seja, mesmo valor, mesma direção, e a única diferença é que elas vão ter sentidos opostos, tá? Então, se um corpo puxou um para a direita, o outro já vai puxar o segundo para a esquerda, né? Direções iguais, mas sentidos diferentes. Então, as interações entre corpos normalmente vai produzir força, né? Tá? Mas essas forças elas podem ser classificadas de duas maneiras, tá? Eu posso ter essa força agindo, né, interagindo a uma certa distância, ou então essa interação pode ser por contato, tá? Então, basicamente, a gente pode dizer que as forças elas podem ser de contato ou de campo, tá? Então, quando normalmente a gente tem uma distância, né, e o outro corpo está puxando ou empurrando o outro, né, então vai haver uma força, nós vamos chamar força de campo, tá? Ou seja, uma força que atua a uma certa distância. Então a interação à distância ela ocorre por meio de campos, tá? Então pode ser um campo magnético, né, de um ímã, né? Pode ser um campo gravitacional como o da Terra, ou pode ser um campo elétrico, né, quando tiver um objeto eletrizado, sem que nós tenhamos contato do objeto, né, com o outro, tá? Então normalmente vai ocorrer realmente a uma certa distância, né, sem haver necessidade de ter contato direto, né, entre os objetos. Como exemplo, ó, esse astronauta aí está em órbita, né, ó, está próximo à superfície da Terra e ele é atraído por ela, né, ou seja, essa própria força ajuda, né, a deixar o astronauta aí em órbita, né? E vice-versa também, né? O astronauta vai estar puxando a Terra. Lógico que devido a essas questões da massa, né? A gente já falou desse efeito, né? Embora as forças sejam iguais, os efeitos vão ser diferentes. Por quê? Por causa da massa, né? A massa do astronauta é bem menor do que a massa da Terra, tá certo? Outro exemplo, aqui um ímã, né? Ó, vamos dizer que aqui dentro desse copo tem um metal, né? Então ele já foi atraído, né, para essa face do ímã, tá? Ou seja, no início não tinha contato entre eles, estava a uma certa distância, né? Aí ele conseguiu, né, puxar outro objeto. Então o prego, ó, nós temos aqui um prego dentro desse copo com água, né? O prego foi atraído pelo ímã mesmo ele não estando em contato direto. Então isso ocorre por conta da força magnética, né? Uma força de campo, né? Ó. A outra interação pode ser por contato, né? Então ela vai ocorrer quando tiver realmente contato direto entre os corpos que estão interagindo um com o outro, né? Então, por exemplo, nesse caso, ó, essa ginasta aqui, ó, ela está fazendo ali uma acrobacia, né? Então a superfície onde tem contato, ó, da mão com ela, então vai haver essa interação, ó. Então pode haver uma compressão da mão, né? Normalmente vai haver a compressão da mão dela, né? Então essa compressão é causada, né, exatamente pela força de contato, né, da mão dela, né, com essa chamada trave, né? Essa trave aí onde ela realiza esse exercício aí, né, na ginástica olímpica. Nós temos também, ó, aqui essa alpinista aqui, ó. Então ela está escalando ali uma montanha, né? Então a interação ela é feita pela corda, né? Entre ela e a montanha, que é feita pela corda, tá? Que lá no caso vai haver uma força de tração. Então sempre que a corda estiver esticada, né? Ela está esticada bem nessa situaçãozinha, lá na parte de cima está esticada, né? Então ali está havendo uma força de tração, tá? Além da força normal entre os pés e a rocha. Então daqui a pouco a gente vai explicar o que é uma força de tração, o que é uma força normal, tá certo? A gente já está até comentando, mas detalhadamente a gente vai falar daqui a pouco.
Outra coisa, galera, ó, essa atleta aqui, ó, ela não é interessante ela escorregar na hora que ela tiver lá com a bola, né? Vai fazer um arremesso, né? Vai fazer uma jogada. Então, a aspereza das superfícies de contato e a interação entre os pés da jogadora e o chão são responsáveis pela força de atrito. Ó. Então, mas já está tendo contato, né, do pé dela, né, do tênis dela, né, com o chão. Tá? Então, tá havendo também uma força de contato, né, diferente da força de campo, tá? Contato direto do pé, né, do tênis dela com o solo. Mas precisa dessa aspereza aqui, ó. Então tem que ser áspera, né, para que ela não escorregue, né? Então vai entrar aí a tal da força de atrito, tá certo? Ou seja, uma força de interação, de contato. Pronto, agora a gente vai detalhar um pouquinho algumas forças que a gente presencia na natureza, né, no nosso dia a dia. A primeira é a força peso, tá? Normalmente a força peso a gente usa a letra P, né, para representá-la. E a força peso normalmente é uma força de atração, tá? Atração, é atraída, né? Ou seja, uma força de campo, né? Então é a força de atração que age sobre os corpos devido aos efeitos do campo gravitacional da Terra ou de outro objeto, né? De outro planeta também. Então outro planeta lá vai ter gravidade, então lá, né, vai vir também a força peso. E ela é responsável, pessoal, pela aceleração da gravidade durante a queda dos corpos, né? Quando a gente solta um objeto aqui na Terra, de uma certa altura ele não vai cair, né? Então ali vai estar havendo a ação da força peso, né? Que exatamente a força que os corpos, né, são atraídos, né, para o centro da Terra, sempre vão ser atraídos para o centro da Terra, sempre, pessoal, tá? Por isso que os corpos caem, né? E nunca eles vão ser, digamos, naturalmente, né? Vamos falar do termo naturalmente, que eu posso jogar o objeto e ele vai subir, né? Nunca a força gravitacional vai querer expulsar o objeto, né, da superfície da Terra. Vai sempre atrair, tá certo? Então aqui, ó, nós temos 3 objetos em pontos diferentes aqui, ó, da Terra, né? Então aqui, ó, eles vão ser sempre, né, ó, a força vai sempre puxar o objeto para o interior dela, tá certo? Sempre todos os corpos que eles apresentam um campo gravitacional vão puxar os objetos para o seu interior, sempre, pessoal. Então essa força que é porque os corpos são puxados chama-se peso, né? Representado pela letra P. Então, para a gente determinar o peso de um objeto, como é que nós fazemos? Como é que nós faremos? Ó? Então, a força peso é calculada pela multiplicação entre a massa do objeto, do corpo, medida em quilogramas, né? Não foi em grama, professor, nós vamos usar? Não, normalmente a gente usa em quilograma. E a aceleração da gravidade do local, tá certo? Então, peso, ó, P é igual a M vezes G. Então, normalmente aqui na Terra o G vale 9,8, né? Às vezes se arredonda para 10. E dependendo da massa do objeto, né? Se for uma massa maior, ele vai ter um peso maior. E se for uma massa pequena, o peso do objeto também diminui. E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado, tá? A sua unidade. Observação muito importante aqui, ó. Peso e massa são duas coisas diferentes, tá? Embora que no cotidiano a galera às vezes vai lá numa balança e diz que vai se pesar, né? Na realidade ela não vai verificar o peso, vai verificar o que? A massa, tá ok? Mas tem equipamentos que medem o peso, né? Que é uma força, que é o dinamômetro. Ele é até parecido, assim, o princípio de funcionamento é parecido com o de uma balança que mede massa, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos só diferenciar aqui, ó. A massa de um corpo é a quantidade de inércia, que a gente viu lá na primeira lei de Newton, né? Quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia, ou seja, é mais dificultoso, né, você movimentar um corpo de massa maior por causa da inércia dele, né, ou por causa da massa, né? Ou também a gente pode dizer que a massa é a quantidade de matéria que está contida no corpo, medida em quilograma, e seu valor, ó, observação, seu valor é constante. Então a massa de alguém é a mesma em qualquer local. Aqui na Terra, na Lua, em Marte, em Vênus, em qualquer planeta, a massa dos objetos é o mesmo valor. Então se a minha massa é 90 kg, ela vai ser esse valor sempre em qualquer local, é constante. Já o peso, né, que é uma força, ela pode mudar, vai depender muito do local onde você está. Por exemplo, locais onde você tem uma altitude muito grande, em serras, né, por exemplo, a força peso é menor, ok?
Por quê, professor? Porque quanto maior a altura, né, menor a gravidade. Aí, ó, peso, né, m vezes g. Então, quanto menor o g, menor o peso, tá? E também quando a gente se desloca entre dois pontos com diferentes gravidades, tá certo? Então, se eu saio da Terra para a Lua, então nosso peso vai mudar, né? Porque a gravidade lá é diferente. Tá aqui um exemplozinho, ó. Por exemplo, um objeto de 10 kg na Terra, onde a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, terá um peso de 98, né? Ó, massa 10 e o G 9,8, quando você faz a multiplicaçãozinha, ó, dá 98 newton. Já na Lua, onde a gravidade é menor, tá? A massa da pessoa lá é sempre 10, tá? Mas aí, ó, se a gente for calcular o peso lá na Lua, você pega, ó, 10, multiplica por 1,6, aí o resultadozinho você vai obter 16. Evidenciando aquilo que eu falei, ó, quanto menor o G, menor o peso, ó. Então aqui na Terra a pessoa vai ficar mais pesada, tá? Porque a gravidade aqui é maior. Então, se você quiser ficar com um peso menor, só sai daqui e ir para a Lua, né? Mas a sua massa não altera, ela vai ficar o mesmo valor. Vamos aqui para exemplos. Ó, em relação aos conceitos de peso e massa, assinale a alternativa incorreta. Então a gente vai marcar o item errado, né? O peso é calculado pelo produto, né, pela massa do corpo multiplicada pela aceleração da gravidade. Exatamente, né? Foi o que a gente viu. Peso é igual a m vezes g. Então o item A está corretinho. Peso e massa são grandezas físicas diferentes. Vamos ver aqui, ó. Peso, galera, é uma força, e a gente viu que força é uma grandeza vetorial, né? Ela precisa de quê? Da direção, do sentido e da intensidade. E a massa já não precisa dessas informações, porque a massa ela é uma grandeza escalar. Então, peso e massa são grandezas físicas diferentes, verdade, tá? A força-peso aponta para baixo, galera, depende do referencial que a gente vai estar, tá certo? Ó, aqui bem mesmo nesse ponto aqui, a gente vê que está apontado para baixo, mas em outro referencial aqui, ó, a galera, em outro lado lá da Terra, ele não está apontando para baixo, né? Tá? Então vai depender do referencial. Ou seja, a gente pode dizer que a força-peso está apontando sempre para o centro da Terra. E essa questão de apontar para baixo é relativa, né? Ó, se eu me referenciar nessa primeira situação, beleza, tá para baixo. Mas nesse outro aqui, ó, ela está inclinada, ela não está para baixo. Tá? Ela está apontando para o centro da Terra, né? Que é o correto, né, de se usar esse termo. Então, realmente, o item errado é o item C. Vamos continuar aqui, ó. Peso é uma grandeza vetorial? Medida nisso? Certo, é uma grandeza vetorial. E o último é o E, ó. Massa é uma grandeza escalar. Pronto, ok. Grandeza escalar, tranquilo aqui, ó. Medida em quilogramas, verdade, né? Então o item realmente incorreto é o item C, certo? O que é que seria uma grandeza escalar, galera? Grandeza escalar, ela não precisa de muitas informações. Eu preciso dizer só o valor dela e a unidade de medida. Então, quando eu digo que a massa de um objeto é 50 kg, pronto, aí fica totalmente esclarecida. Tá? Não preciso dizer, não, 50 kg é para a direita, é para cima, é para baixo. Não preciso dar essas informações, tá? Porque ela é uma grandeza escalar. Ela vai precisar só da intensidade dela. Outro exemplo, ó, na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso de uma pessoa é de 80 newtons. Na Terra, onde a gravidade é 9,8 metros por segundo, a massa dessa pessoa em quilogramas será igual a... Vamos lá, para fazer aquela organização que sempre fazemos, né? Dados, primeiro, gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. O peso lá na Lua da pessoa, 80 newtons. Lá já na Terra, a gravidade é 9,8, né? E a massa da pessoa aqui na Terra, tá? A gente já viu que a massa é constante, né? A massa não modifica-se. Quem modifica-se é o peso, tá? Então a massa da pessoa na Lua é igual à massa da pessoa da Terra. Vamos chamar só de M, tá certo? Ok?
Então o que é que nós vamos fazer para calcular? Então vamos, pelos dados aqui, e pela fórmulazinha lá da força, peso é igual a m vezes g. Onde é o local que eu tenho os dois valores? O peso lá na Lua eu tenho, né, 80, e eu tenho o g. Então eu posso usar esses dois valores para calcular a massa. Então nós vamos usar os valores da Lua. Então a gente vai até esquecer esse da Terra lá e nem vai precisar usar, tá certo? Então, substituindo, o peso lá na Lua vale 80, vai ser igual a massa, que eu não conheço, vezes a gravidade na Lua, que é de 1,6. Né? Só reorganizando aqui, a gente passa esse termo que tem a letra M para o outro lado e coloca o 80 para o lado direito, né? E o que era onde tinha a letra M a gente levou para o lado esquerdo, né? Porque normalmente a gente costuma colocar a letra do lado esquerdo, né? E números do lado direito, né? Mas ainda tem um número perto do M, né? Então vamos levar esse número para o outro lado, né? Então ele vai dividindo, né? Por quê? Porque ele estava multiplicando. 80 dividido por 1,6 dá 50 kg. Então a massa da pessoa, 50 kg, item B, né? O problema não perguntou o peso, né? Então, se fosse para calcular o peso na Terra, você usaria a mesma fórmula, peso igual a m vezes g, né? Seria a massa, que é constante, né? Vai ser 150, e a gravidade na Terra 9,8. 50 vezes 9,8, tá? Vai dar aproximadamente quanto? 50 vezes, se fosse 10, aqui daria 500, né? 500 newton, bem maior do que na Lua, né? Ok? Mas o problema não pediu, ele pediu a massa, tá? Então não precisa a gente fazer esse outro cálculo. Força normal, tá? É um outro tipo de força, e normalmente a força normal é a força de reação que uma superfície exerce sobre um objeto quando o mesmo está apoiado sobre ela, tá? Então sempre que você coloca um objeto apoiado em uma superfície, aí essa superfície lá pela terceira lei de Newton, né? Ou seja, o corpo vai fazer uma força na superfície e a superfície vai reagir, né, e aplicar uma força no objeto que nós vamos chamar força normal. Então é uma força de reação vinda lá da terceira lei de Newton, da superfície sobre o objeto, tá? Ou seja, é a reação à compressão que é feita sobre alguma superfície. Então quando se coloca normalmente um objeto numa superfície, né, dependendo muito da rigidez dela, ela pode se deformar, né, ou a gente nem observa essa deformação, tá certo? Então tá aqui, força normal, a gente representa pela letra N, é a reação da superfície sobre o objeto que está apoiado sobre ela. Então a força normal ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, ela vai fazer sempre um ângulo de 90 graus em relação à superfície, certo? Sobre a qual o objeto está apoiado, né, que está depositado. A intensidade dessa força normal ela vai depender da compressão da superfície, tá certo? Então, se o objeto comprime bem, né, amassa bem a superfície, então vamos dizer que a força normal é maior. E o sentido vai ser sempre ao contrário, né, ao ponto onde se dá o contato, né, o apoio, né, Então aqui, o apoio aqui está na parte de baixo, né, observe como é o sentido da força, está ao contrário, né, está para cima, né, O objeto está apoiando para baixo, então a força está para cima. Se fosse o contrário, professor, tivesse, por exemplo, um teto, né, o objeto está apoiado lá no teto, né, deve ter alguma força empurrando, está apoiando, então a força normal vai ser onde? Para baixo, né, vai ser sempre contrária ao ponto onde ele está sendo apoiado, né, onde acontece o contato. E a observaçãozinha importante, As pessoas viram aqui, você vê nesse desenho tem um N, né, que é normal, e tem o peso do objeto. A gente pode pensar que é aqui ação e reação. Não, tá? Força normal não é a reação à força peso. A gente já observou aqui pelo conceito, né? A força normal é a força de reação da superfície, né? E até violaria lá a terceira lei de Newton, né? Porque a gente fala na terceira lei que as forças atuam em corpos diferentes. No caso aqui, elas estão atuando sobre o mesmo objeto, certo? Então, não confunda, né, que a força normal é força de reação ao peso, que não é, né? Exemplos, em relação à força normal, assinale a alternativa errada, né, incorreta. Então a força normal é sempre perpendicular à superfície, sempre, né? A gente viu ali,
força normal, ó, tem uma superfíciezinha aqui, retinha, né? Do mesmo jeito, ó, deixa eu... Se tiver essa situaçãozinha aqui, ó, observe aqui que tem uma superfície inclinada. Observe como é a força normal. Ela é perpendicular à superfície onde o objeto está apoiando. Tá? O item B, que a gente já viu aqui, que é o item incorreto. A força normal surge como uma reação ao peso. Falso, né? Ó. A força normal não é reação ao peso, né? É reação da superfície, né? De apoio do objeto. Ó, normal e peso não constituem um par de ação e reação, verdade, né? Pode até confundir a galera, né? Achar que o peso é a reação, né? A normal é reação, o peso não é. Então, verdade, né? Então aqui não é incorreto. D. Força normal é proporcional à força com que o objeto comprime uma superfície, sim, né? A gente viu ali nos conceitos, né? Ó. Força normal nem sempre terá módulo igual a força peso, nem sempre. Ó. Aqui, ó. Nessa primeira situação, esse objeto realmente está apoiado aqui em equilíbrio, né? Então o peso, nesse caso, é igual a normal. Já nessa outra situaçãozinha aqui, ó, a gente já viu que o peso vai apontar sempre para o centro da Terra. Ó. Então, aqui o peso está na vertical, né? E a normal aqui vai ser igual a componente do peso, que não é só o peso, né? Vai ter um cossenozinho aqui, ó. Então o valor é mg vezes o cosseno do ângulo, né, de inclinação da superfície. Então a força normal nem sempre terá módulo, né? Então ela nem sempre terá valor igual ao da força peso. Normalmente vai ser assim, quando realmente tiver um corpo na superfície lisa, né, reta, então a força normal é igual à força peso. Já quando tiver uma superfície inclinada, a força normal não vai ter módulo igual, vai ser diferente ao valor do peso, tá? Outro exemplozinho aqui para a gente mostrar, né? A gente está falando também aplicações das leis de Newton. Um corpo de 5 kg encontra-se apoiado sobre uma superfície plana em um local onde a gravidade equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, determina a intensidade da força normal que atua sobre esse corpo. Então, vamos lá, organizando aqui os dados, né? Primeiro foi a massa do objeto, 5 kg. O G, né, que é a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer a normal aqui, o valor da intensidade normal. Então, vamos lá. Seria essa situaçãozinha se a gente representasse as forças, né, estão atuando aqui, ó. Peso do objeto atuando para baixo, né, que é devido ao campo gravitacional da Terra, e a normal, né, que é devido à reação da superfície, né, sobre o objeto, tá certo? E ele diz aqui, ó, o corpo encontra-se apoiado, né? Então, se ele está apoiado aqui, ele está paradinho ali, então ele vai estar em equilíbrio estático. E a gente lembra, ó, equilíbrio estático, força resultante igual a zero, e o corpo está em repouso, né? E ali a gente vai tirar o que? Para essa força resultante ser zero, então o peso que está puxando ele para baixo aqui, ó, e a normal que está impulsando ele para cima são iguais, né? Senão, se fossem diferentes, aí esse objeto poderia não estar. Se a normal aqui fosse maior do que o peso, o que aconteceria? Esse objeto se movimentaria para cima, né? Então, como são iguais, então ele vai ficar paradinho, ó, normal igual ao peso, né? Está em equilíbrio estático. E aí, professor, como é que nós vamos calcular a normal? Aí a gente lembra, a normal não é igual ao peso. E o peso é a massa vezes a gravidade. São os valores que nós já temos, ó. Então, beleza, ó, tranquilo. Então, aqui, ó, normal é igual a m vezes g. Por quê? Porque ele é igual, a normal é exatamente igual a peso por causa da situação de equilíbrio que os corpos estão. Então, normal vai ser igual a massa 5 vezes a gravidade, que é 10. Então, 50 newton. Então, o item correto é o item A. Força de tração. Normalmente essa força, galera, ela surge quando a gente estiver usando uma corda, né, e aplicar uma força nela, um fio também, ou uma corda, um fio, um arame, por exemplo. Então, cabos também, ó, é o nome que se dá à força que é transmitida sobre um corpo por meio de corda, cabos ou fios, certo? Então, por exemplo, vai puxar um objeto, aí você botou uma corda, né?
Aí vai puxando essa corda, então ali você está aplicando uma força na extremidade da corda, né? Aí essa força ela vai se transmitir por ela, né? E vai chegar lá no objeto. Então a força que está lá, ó, bem ali no contato da corda com o objeto é a força de tração. Ou seja, ela foi transmitida ao longo da corda, né? Ou do fio ou do cabo, né? Então às vezes tem uma luminária, por exemplo, né? Pendurada lá no teto, né? Tem um cordãozinho, um fio, né? Então ali também está havendo uma força de tração. Aqui, ó, em outra situação, novamente, só que aqui o cara não aplicou a força mais retinha, né? Tem uma inclinação. Mas aí a força se transmitiu do mesmo jeito, ó. Então nós vamos ter algumas propriedades aqui, ó. A intensidade da força de tração, ela vai depender da força que você tracionou, né? Ou seja, da força que você puxou o objeto, né? Que você está tracionando o fio, a corda ou o cabo. Ó, e a direção, ela vai ser sempre a mesma direção do fio, ó. Fiozinho aqui está na horizontal, então a direção da força é a horizontal. E nesse caso aqui, ó, o fio, ó, o cabo está inclinado, então a direção da força de tração é a mesma da inclinação, né, do nosso cabo lá. O sentido é o que se traciona, ou seja, para onde você está puxando, né, vai ser o mesmo sentido da força, tá? Então estou puxando aqui para cima, professor, um pouquinho inclinado. Então a direção ali da força de tração vai ser essa mesma, tá? E da mesmo jeito aqui na primeira, ó, o fio estava na horizontal, né? Então a direção da força de tração também é a mesma direção. Para onde você está puxando, né? Ó, a direção e o sentido, né? Ó, tá puxando aqui para numa horizontal e para a direita. Então pronto, a direção também da força de tração vai ser para a direita, né? Direção horizontal e sentido para a direita mesmo, né? Vão ser sempre, galera. Vamos lá, exemplo aqui, a questãozinha lá da SpaceX, né? Provazinha para o exército, né? Ser oficial do exército, né? É bom você ter, dá para fazer essas provas e não ter medo, né? Achar que as questões lá são quase impossíveis da gente responder, ó. Um elevador possui massa de 1.500 kg, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no cabo do elevador quando ele sobe vazio com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado é de quanto? Tá? Então vamos aqui organizar os valores. Ó. Massa do elevador, né, 1.500. Aí a gravidade 10. Ele deu que esse objeto está se movimentando para cima com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E temos a tração, né, que é o valor que ele quer, né, lá do cabo que puxa o elevador. Então vamos representar aqui um desenhozinho. Ó. Então nós temos, ó, o peso do elevador para baixo, né? Sempre para baixo, sempre que ele vai estar apontando para o centro dá, sempre para baixo não, né? Que tinha aquela questão. Vamos modificar, né? Porque depende do local que você está, né? Do referencial, pode estar até para cima, né? O peso. Ele está sempre aonde? Para o centro da Terra, tá ok? Aí a tração, né, o fio está puxando, né, o elevador para cima, ó. Então a direção lá da tração vai ser a mesma direção para onde está sendo puxado, né? Então vai ser para cima, ó. E ele vai ter uma aceleração, ó. Então aqui, galera, o elevador sobe com uma velocidade variável. Por quê? Porque tem aceleração, ele está acelerando, né? Então a gente pode aplicar aí, ó, a segunda lei de Newton. Vamos lembrar, ó. Segunda lei de Newton, aquela formulazinha lá, ó. Força resultante é igual a massa do objeto vezes a aceleração produzida. Aí, pessoal, como é que a gente calcula a força resultante aqui, ó? Tem duas forças, né, ó? Uma para cima, uma para baixo, né? Quando tiverem sentidos diferentes, você subtrai, né, ó? Então a força resultante vai ser, ó, a maior, que no caso vai ser a tração. Por quê? Porque ele está se movimentando para cima, né, ó? Então normalmente ele se movimenta sempre no sentido da maior força. Então a tração menos o peso, ó. Então a gente já vai tirar uma conclusãozinha aqui, ó. E o peso, como é que eu calculo, ó? Porque o peso está envolvido aqui, não tá, ó? Peso é igual a m vezes g. Então aqui a gente vai ter que fazer alguns cálculos para chegar ao valor da tração, né? Porque a tração só está aqui nessa fórmulazinha aqui, ó.
Então eu preciso saber o valor do peso, tá? E eu preciso saber o valor da força resultante para depois aplicar aqui, ó. Então vamos lá. Força resultante para a gente calcular? Dá, né? Por quê? Eu tenho a massa e tenho o A. Temos a massa, 1500, e temos o A, que é 3. Substitui a força resultante, 1500 vezes 3, calculando, dá 4500 newton, né? Pronto, agora vamos fazer o que? Falta calcular o peso, para depois substituir nessa relação aqui. O peso é igual a m vezes g. Então, peso vai ser 1500, né, que é a massa, e a gravidade, 10, ó. Então, multiplicando ali, galera, é só acrescentar um zerinho, né, no 1500. Então, vai ficar 15.000 newton. Pronto, agora a gente vem para cá, ó, para essa equaçãozinha do meio aqui, ó. Força resultante é igual a tração menos o peso. Então, força resultante é 4.500. A tração, não sei ainda, menos o valor do peso, que é 15.000, né? Tá? Então, passando, faltou um zerinho aqui, tá certo? Aqui é 15.000. Passando esse 15.000 pro outro lado, ele vai somando, né? Ó, deu um saltozinho aqui, ó. Então, 15.000 mais 4.500, então vai dar 19.500 newton, né? Então, a força resultante ali, a força de tração é 19.500 newton, tá? Então, a força que está sendo puxada, tá? Então, para o elevador, né, vencer o peso, né, eu tive que aplicar uma força, né, vencer o peso para ele subir, né? Então, puxou com essa força grande, e também essa força foi esse valor por causa da aceleração que o corpo adquiriu. Se fosse uma aceleração menor, lógico, e a tração seria um valor menor, né? Porque o elevador está puxando com mais força, né? Ele está puxando com mais força, então, digamos que o objeto vai se deslocar com a velocidade maior, né? Vai aumentando gradualmente a velocidade dele. Outro exemplo, ó. Veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa M, 8 kg, suspenso por uma corda. Adotando G igual a 10 metros por segundo, determine o valor da tração na corda e marque a opção corretinha. Então vamos lá. Dados: massa 8 kg, G 10 metros por segundo ao quadrado, e aí o valor da tração, que é o valorzinho. Ó, vamos representar aqui, ó. Então a gente observa aqui que esse bloco, o que está acontecendo? Ele está paradinho, né? Ele está em equilíbrio, né? Está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Então a soma das forças que estão atuando no objeto é zero. Então vamos representar as forças. Vai ter o peso, né, do objeto aqui, né, apontando lá para o centro da Terra. Então ele vai ficar, no caso, dessa maneira aqui, né? A Terra está aqui embaixo, ó. Então peso tem a mesma direção, né, lá para o centro dela, ou seja, está para baixo, nessa situação, né, ó. E aqui, ó, o fio, né, ó. Então lá no fio vai ter uma força puxando para cima, ó, que é a força de tração, ó, ok? Aí, como está em equilíbrio, então para isso aqui ficar em equilíbrio, as forças têm que serem iguais, ó. Tração igual ao peso, e o peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. Então a tração igual a peso. Tração, no caso, vai ser igual a m vezes g, né, que é o valor do pezinho do objeto. Então, tração vai ser 8, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade. Então, 8 vezes 10 dá 80, né? O item corretinho, o item A. Ok? Fácil, né, galera? Fácil, com certeza. Força elástica, ó, é outro tipo de força. É aquela que vai surgir, né, que aparece, né, a partir da deformação, compressão ou distensão de uma bola ou de qualquer outro corpo que tenha propriedades elásticas, né? Um fio, né, que você esticou, né? É um elástico mesmo, né? Você estica, né? Ou seja, você deformou. Então, quando você está esticando ele, você está deformando, tá? E a gente observa normalmente com esse tipo de objetos, galera. Quando você empurra uma mola, você observa que ela sempre quer retornar ao estado que ela estava antes. Aí normalmente costuma chamar de força elástica, de uma força restauradora. Como assim, professor? Ó, observa aqui como é que aconteceu aqui nesse objeto. Você empurrou ele, né? Ó. Na verdade você puxou, né? Digamos que eu puxei, ó, e a mola esticou, não foi? Aí a força elástica que ela vai fazer, ela vai tentar puxar o objeto para a posição que ele estava no início. Por isso que nós chamamos força restauradora. Ela quer restaurar, né, a mola ao seu formato original, tá?
Então, ó, a força elástica ela procura sempre compensar, ou seja, desfazer a deformação X aqui, ó. A gente vai chamar esse deslocamento aqui da mola, esse aumento dela, né? Pode ser também uma redução, né? Então, esse aumento aqui nós vamos chamar de deformação. Que ela pode ser também um encurtamento, né? Ou pode ser o que? Um alongamento, né? Ou seja, aumentou, é um alongamento, encurtamento como se você deformou a mola. Comprimiu, né? A mola, na realidade, né? Então a força elástica ela vai procurar compensar, né, esse efeito da deformação. Por isso nós chamamos, ó, força restauradora. Tem um cidadão chamado Hooke, né, que estudou as molas, né, e ele elaborou uma lei, né, que é chamada lei de Hooke. Então ele disse que assim, o estudo dele constatou que a força exercida pela mola é diretamente proporcional ao seu deslocamento, ou seja, quanto maior o deslocamentozinho aqui, ó, que no caso é a deformação, maior é a força que tem que ser aplicada lá na mola, né? Ó. E também, ela estando comprimida ou estendida, né? Então, ó, a força exercida pela mola é diretamente proporcional ao seu deslocamento da posição de equilíbrio. Ó. Posição de equilíbrio nesse caso inicial, olha, a molinha está paradinha ali com o bloco. Ó. Quando você puxou, movimentou, né? Já saiu do equilíbrio e deformou a mola. Ó. Do seu deslocamento da posição de equilíbrio, estando ela comprimida ou distendida. Tá? Então, maior compressão, ou maior alongamento, ou seja, maior a deformação, maior a força exercida sobre o objeto. Pronto, então ele resumiu a lei de Hooke, né, por essa fórmula aqui, a força elástica é igual a K vezes X, né? Normalmente a gente usa a letra F e L, né, para representar a força elástica. Que é esse K, apareceu o X. O X a gente já viu que ou é o aumento do comprimento da mola, ou a redução, né? Ou o encurtamento, né? Então, esse K, galera, é uma constante, chamada constante elástica da mola. Normalmente ela é medida em Newton por metro, que ela depende do material que é feita a mola e das dimensões, tá? Por exemplo, pega uma mola de plástico, você é bem fácil, né, de você ou esticar ela ou então espremer, né? Pega uma mola de aço, vai esticar a mola, aí você já vai ter um esforço maior, né? São materiais diferentes, né? Ou também a questão das dimensões, se ela for um diâmetro, né, maior, então com certeza também vai modificar, né, a constante dela, ou seja, o valor que isso aqui mesmo vai estar relacionado com a força que você vai aplicar, tá certo? Então vamos lá, vamos para um exemplo aqui para a gente aplicar aquilo ali, né? Ó, uma mola apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Ó. Então, determine a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é de 110 Nm por metro. Então, vamos organizar aqui as informações, os dados, né? O primeiro foi a deformação, que a gente apresenta pela letra X, né? 5 metros. K, né, que é a constante elástica da mola, 110, e ele quer saber o valor dessa força. Então, nós temos essa situaçãozinha aqui, ó. Antes, né, a mola estava fixada aqui num suporte, aí, ó, ela estava com seu comprimento original, ou seja, estava em equilíbrio, né? Aí, ó, botou um objeto lá na extremidade, ó, aplicou-se uma força, né? No caso aqui, pelo meu exemplo, foi o peso, né? Aplicou um bloco, colocou um bloco, aí ele aplicou uma força puxando para baixo aqui, ó, tá? Aí que foi que houve, ó, o comprimento da mola já mudou, passou a ser L e ela deformou, ou seja, ela aumentou quanto? X, ó, que é a tal da deformação. E aí, como é que nós calculamos? Usamos a lei de Hooke lá, ó, força elástica, o AK vezes X, ou seja, substituindo aqui, ó, o K vale 110 e o X vale 5, então dá 550 Newton. Não tem item, né? Então precisou, né? Ou seja, o bloco aqui, né, aplicou uma força que no caso foi o peso, né, digamos, de 550 Newton, tá ok? Observa a direção da força elástica, puxando o objeto de volta, tá certo? Ó, é importante sempre salientar isso. Ela quer restaurar, né, o comprimento inicial da mola, ó.
que é voltar ao estado que ela tinha no início. Força de atrito, ó, essa é uma das forças mais importantes, tá? A gente usa muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Para se movimentar, né? Que a gente viu lá na terceira lei de Newton, né? Ação e reação, né? Então é a força de atrito que movimenta a gente para frente, né? Então a força de atrito, ela ocorre quando, né? É uma força que ela aparece, ela surge quando se tenta deslizar um objeto sobre uma superfície. E ela caracteriza-se por ser uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma força. Tá? Então, essa questão de se opor seria isso aqui. Ó. Quando você vai puxar um objeto, ó, aplicou uma força nele, lógico. Né? Então, a força de atrito ela vai tender a se opor, ou seja, ela vai ter o sentido contrário ao do movimento. Né? Ou seja, professor, a força de atrito vai tentar parar o objeto? Lógico, tá? Deixar ele parado sempre, devido ao atrito com a superfície. Não. Então, quando você vai deslizar o objeto, né, aí vai aparecer a tal da força de atrito. Se você não fosse mexer ali, tá? Então não aconteceria nada, né? Mas ela tentou deslizar, aí pronto, surge a tal da força de atrito, ó, e ela vai tentar se opor ao movimento do objeto. Nesse caso, viu, galera? Depois a gente vai ver que no caso, quando a gente se movimenta, né, a gente já viu na realidade, né? Aí a força de atrito foi legal, né? Ela vai ajudar nesse caso, né? Mas em algumas situações acontece isso. Ela vai querer dificultar o negócio, tá? A força de atrito ela deve-se à existência de rugosidades na superfície de contato do objeto com o solo e vai depender de dois fatores. O que seria essa tal de rugosidade, tá? Então vamos a outro termo, caraquenta, né? Tem uma superfície meio caraquenta lá, né? Diferente de uma superfície bem lisinha, né? Tá? Superfície bem lisinha, a tendência é que tem um atrito menor. Então, se é uma superfície cheia de sinuosidade, né? Cheia de curvazinha, por exemplo, né? Ou cheia de ressaltozinhos lá, então ela vai ser uma rugosidade maior, então o atrito com certeza vai ser maior nessa superfície, certo? Então quais são os dois fatores? Ó, primeiro, os tipos de material que estão em contato. Então cada material vai ter suas características próprias. Então quanto mais liso ou polido estiverem os objetos que estiverem em contato, menor será a força de atrito, ou seja, essa primeira propriedadezinha que está relacionada com os materiais, nós vamos chamar coeficiente de atrito, que ele possui um valor diferente para cada tipo de material, tá? E o outro fator que influencia aqui na força de atrito, galera, é a força normal. Força normal? Por quê? Porque normalmente a força normal ela surge quando o objeto está em contato com a superfície. Pronto, olha. Então, a força normal vai influenciar porque trata-se da força da reação da superfície sobre o qual o corpo está apoiado, ó, certo? E vai depender normalmente essa força do do peso do objeto, tá? Então, quanto maior a força normal, maior também será a força de atrito, tá ok? Então, vamos aqui, ó. E a força de atrito, ela pode ser classificada em dois tipos. Ela pode ser estática, se o objeto estiver parado, ou ela pode ser dinâmica, ou também a gente pode chamar de cinética, né? Força de atrito cinética, se o objeto estiver em movimento. Então, ó, ao se aplicar uma força no objeto, vamos dizer que o corpo está paradinho lá, tá? Eu apliquei uma força nele, porém ele vai continuar em repouso, né? Pois a força de atrito ela vai aumentando conforme você aumenta a intensidade da força. Enquanto o bloco, mesmo sob a ação dessa força, estiver paradinho, então a força que está atuando lá sobre ele, né, a força de atrito, né, que vai estar atuando sobre ele, vai ser denominada de estática. Quando você estiver puxando e o objeto estiver parado, então a força de atrito que está puxando o objeto de volta é chamada força de atrito estática. Que no caso, se a gente for calcular, a gente vai usar essa relaçãozinha matemática. FAT, de atrito, vai ser igual a essa letrinha aqui, que é chamada μ, aí aparece a letrinha E de estático vezes a normal, tá? Então é μ estático vezes, ou seja, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Onde o μ é ali, ó, coeficiente de atrito estático, né? Parece um mzinho, mas a letra chama-se μ, tá? Essa letra grega.
e N é a força normal. Agora, puxei o objeto aí, a partir do momento que ele começar a se movimentar, então o objeto vai ficar sujeito a uma força de atrito dinâmica ou cinética, tá? É o atrito dinâmico ou atrito cinético. E ela é calculada também pela mesma formulazinha ali, ó. Força de atrito vai ser igual ao coeficiente. No caso aqui muda, ele não vai ser mais o estático, ele vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes o valor da normal, ó. Tá aqui, ó. Então μc é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Vamos observar aqui uma coisinha, até pela tabela, ó. Para colocar um objeto em movimento, galera, você precisa fazer uma força maior do que para manter ele em movimento, né? Vamos relembrar lá da tal da inércia, né? Que a gente viu até num videozinho, né? Que o cara, quando for empurrar um carro, né? Ele aplicou uma força bem maior no início, né? Para vencer lá a inércia do objeto. Lógico que no meio também tinha um atrito, né? Tinha, professor, tinha. Das rodas com o chão, né? Então também foi outro fator para ele aplicar um esforço maior, né? Vencer o atrito também, né? Além de vencer a inércia. Então aqui na tabela ao lado a gente tem alguns valores de coeficiente de atrito estático e cinético, né, de alguns materiais. Por exemplo aqui madeira deslizando sobre madeira, o coeficiente estático é 0,4 e o cinético é 0,2. Já vamos ver aqui borracha sobre cimento seco, né? Ó, pronto, tipo tênis, né? Lá, só lá de borracha. Então o coeficiente de atrito estático lá da sola do tênis, né? Vai ser 1. Já quando ele estiver em movimento, o coeficiente fica 0,2. Observe uma coisinha, né? Os valores do atrito cinético é sempre menor do que o coeficiente do atrito estático, exatamente pelo caso da força, né? Ó. Aqui, ó. Quanto maior o coeficiente de atrito, ó, maior vai ser a força, né, para movimentar o objeto. Tá certo? Pela formulazinha lá, o F é igual a μ vezes normal, né? Então são diretamente proporcionais. Exemplo, ó. Exemplos, vamos falar aqui no dia a dia, né? Quando é que o atrito é bom e quando é que ele é ruim, tá? Então vamos falar primeiro quando ele é ruim, quando ele é negativo, ó. O atrito ele vai provocar desgaste em peças de máquinas, né? Então, o motor de um carro, né? As peças não estão se movimentando em conjunto, né? Ali. Então, ali o atrito entre essas peças vai fazer com que elas desgastem com o tempo, né? E com o tempo você vai ter que trocar, né? Dar manutenção. Sola do sapato, né? Ela, com o tempo, né? Ela vai se desgastando, de uma chinela, né? Você vai, com o tempo a sua chinelinha vai ficando mais fininha, né? Exatamente por causa do desgaste do seu movimento, né? Ou seja, do atrito com o chão. Então, para vencer o atrito, os automóveis gastam mais combustível, né? Então, para vencer a força de atrito, o motor vai precisar de mais força. Então ali ele vai gastar mais combustível, né? Então tu vai ter que gastar mais dinheiro aí, ó. Vai pesar no bolso, né? O atrito pesa no bolso nesse caso. Agora quando o atrito é algo legal, é algo positivo, ó. Uma pessoa quando caminha, né, ela empurra o chão para trás com seus pés, né? Então isso faz com que surja uma força de reação, né, que é uma força de atrito em sentido contrário, ou seja, o chão passa a exercer uma força sobre a pessoa, empurrando-a para frente. Então no caso aí é bom o atrito. Então, por exemplo, não tiver o atrito do seu pé, né, com o chão, você vai escorregar e não vai caminhar para frente. Outra situação legal, as rodas do carro, né? Terceira lei de Newton, né, aplica-se, né, que a gente até já viu, ó. As rodas de automóvel começam a girar, então ela passa a existir um atrito, né, entre elas e o chão, né, na parte onde tem contato, e aí vai impulsionar lá o carro, né, para a frente. Então são situações aqui que é legal o atrito. Pronto, agora vamos para um exemplo, né, para exemplos. Acho que eu coloquei mais de um aqui, ó. FATEC, né, o bloco da figura abaixo aí, né? Ele tem massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal sobre a ação da força F constante e horizontal, tá como mostra aqui na figurinha, né? Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2,
e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da força F em Newton vale quanto? Tá ok? Então, organizando aqui primeiras coisas, né, as informações: massa do objeto, velocidade, que é constante, ó, 1 metro por segundo. Então, o objeto está em movimento uniforme, né, velocidade constante. Deu coeficiente de atrito, né, ó, entre o bloco e o chão lá, né, ó, e o plano. E deu o valor da aceleração da gravidade. E ele quer saber a força, o módulo dessa força ali que está atuando sobre o objeto. Não quer nem a força de atrito. Ó, o bloco ele desloca-se com velocidade constante, ou seja, está em movimento uniforme. Aí então a gente vem lá da primeira lei de Newton, né? Quando um objeto está nessa situação, em movimento uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico. Todo equilíbrio, a força resultante é igual a zero, né? Então agora ali, professor, força resultante, só tem uma força, tem outra, né? Que é a força de atrito, ó. Então a força de atrito vai se opor, né, ao movimento do objeto. No caso ele nem o caso está em movimento uniforme, né? Então a força está ao contrário, não. Então, para esse objeto estar com a força resultante igual a zero, a gente vai concluir o quê? Que a força que está puxando aqui é igual a quem? Igual a força de atrito. Ó. Então, tá aqui, ó, força. A força resultante. Não, nem coloquei esse valor, não foi? Força resultante igual a zero. Então, o F vai ser igual a força de atrito. Então, tá aqui, ó. F igual a força de atrito. Que no caso a força de atrito vale quanto? É μ vezes a normal. Agora vamos ver aqui o caso da vertical. Ó. Também vai ter duas forças, ó. O peso para baixo e a normal para cima. Também está em equilíbrio? Tá. Então a normal é igual ao peso, que é igual a mg. Por que eu vou usar a normal, galera? Ó, porque eu vou calcular o valor da força de atrito, que é exatamente igual ao valor do F. Ó. Então eu preciso saber do valor da normal, né? μ vezes a normal. Então vamos usar os cálculos. Então primeiro vamos calcular o peso, né, ó, que é a normal. Então a normal é igual ao peso, que é igual a m vezes g. Então a normal é igual a 5, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade. Então 5 vezes 10 igual a 50. Vocês vão observar que normalmente nos problemas que envolvem aplicações de forças, você tem que representar as forças lá sobre o objeto, né? Para você ter esse entendimento aqui, desse equilíbrio, né? Dessa força igual a força de atrito, que o peso é igual a normal, tá certo? Pronto, eu sei a normal agora, eu já tenho o μ, né? Ó. Então dá para calcular o F, né? Por que dá para calcular o F? Porque o F é igual à força, é igual à própria força de atrito. Então F igual a F de atrito, igual a μ vezes a normal. Então F, ó, vai ser 0,2, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal que a gente calculou agora, né? Então por isso que a gente precisou fazer esse cálculo antes, né? Para aplicar aqui, ó. 0,20 vezes 50, galera, vai dar 10. Ó. Então o valor da força, que é igual a força de atrito, é igual a 10. Ó. Item D. Vamos para outro caso aqui. Ó. Questãozinha aqui da nossa Unifor, né? Na Universidade de Fortaleza, aqui, Ceará. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a quanto? Então vamos lá. Dados. Primeiro foi a massa do objeto, coeficiente de atrito, né? μ 0,25, g 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração, ó, que ele já está acelerando, o objeto não está em movimento uniforme. Aí você já não pode dizer que ele está em equilíbrio dinâmico, tá? Por quê? Porque ele está acelerando aí, ó. Quando acelera, galera, a velocidade muda, vai mudando, né? E ele quer que a gente determine o valor da tração. Então, como o bloco está sendo puxado, né, com uma certa tração, e ele desloca-se com velocidade variável, ou seja, tem uma aceleração, então aqui a gente pode aplicar aquela segunda lei de Newton, né, que a força resultante que atua sobre o objeto é igual a massa vezes a aceleração. Então aqui, ó,
vamos colocar aqui no objeto, vamos desenhar as forças aqui, né, ó. Tração, a força que está sendo puxada, né, ele está puxando com fio, né, ó, barbante, na realidade. Então aqui vai ter a força de tração puxando ele lá para a direita, então a força de atrito vai ser o contrário, né, vai ser para a esquerda, tá? Então aqui não está em equilíbrio. Se ele tivesse em equilíbrio, aí a gente dizia que a tração era igual à força de atrito. Aí, ó, mas a gente vai usar aqui a segunda lei de Newton, né? Aí aqui a gente conclui que a força resultante, né, e também vamos colocar aqui as outras, né? O peso para baixo aqui, né? Apontando para o centro ali da Terra, normal para cima, né? Ó, tá? Porque a gente representou o peso normal? Porque vamos precisar, né? Porque quando calcula tal da força de atrito, eu preciso da normal, ó. Então ali, ó, força resultante vai ser a tração, né, pela figurinha, né? Por isso que é interessante a gente fazer representar as forças no objeto, ó. Aí aqui, ó, na vertical, galera, o objeto não está se movimentando, então está paradinho, então está em equilíbrio. Então o peso é igual a normal, ou seja, a normal vai ser igual ao peso, que é igual a mg, tá ok? Aí nós vamos precisar aqui para calcular a força de tração, ó, calcular a força resultante e calcular a força de atrito, certo? Aí a força de atrito, como é que a gente calcula? Ó, a gente já viu que a força resultante é massa vezes a aceleração, e a força de atrito é μ vezes a normal. A normal, quanto é que vale? Tá aqui, ó, mg, ó. Então vai ficar μ, substituindo a normal, ó, fica μ vezes m vezes g. Então nós vamos fazer primeiro o cálculo da força resultante. Pronto, ó. M vezes A, temos os dois. Temos a massa, que é 20, e o A, que é 2. Ó. Pronto, substituindo, ó. Força resultante, 20 vezes 2 é igual a 40 newton, né? Pronto, achando o valor da força resultante. E agora, força de atrito, μ vezes a normal, que é mg, ó. Temos os valores. μ está aqui, né? 0,25. O valor da massa também temos, ó. E temos o valor do G, tranquilo, ó. Agora só mãos à massa aqui, ó. Força de atrito, ó, 0,25 vezes 20 vezes 10, fazendo os cálculos, galera. Vocês vão achar 50 mil. Pronto. Agora eu posso voltar aqui, ó, para essa relaçãozinha da força resultante igual a tração menos a força de atrito e achar o valor que eu preciso, né? Ó. Força resultante igual a tração menos a força de atrito, ó. Força de resultante 40, né, que a gente já viu ali, ó. Tração, desconhecido, menos a força de atrito, que vale 50. Passando 50 para o outro lado, ele vai positivo, né? Então a gente já vai concluir que a tração vale 50 mais 40 igual a 90 newton, né? Item E, tá? Pronto, galera. Então a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.